Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vai começar mais um Pod Dutra, o podcast que faz história. Depois de muitos apelos, babado e gritaria, pessoal, vamos voltar aqui com o nosso podcast. Ele é voltado para aqueles alunos que querem fazer uma pequena revisão, que não pegaram tudo em sala de aula, ou até mesmo para você que está estudando sozinho em casa e pretende ganhar a sua vaga no concurso público. Hoje nós vamos falar sobre o período pré-colonial, que vai do ano de 1500 até 1530, tá ok, pessoal? Esse período chamado pré-colonial, galera, ele é um período que Portugal meio que não liga muito para o Brasil, né? Deixa o Brasil um pouco de lado. Quando eu estou em sala de aula, eu até comparo, né, com a ideia com as meninas, né? As meninas e os seus contatinhos, né? Vamos imaginar que uma menina tenha 5 contatinhos e ali ela classifica os seus contatinhos, né? Eu tenho o número 1, eu tenho o número 2, eu tenho o número 3, eu tenho o número 4, o número 5. E aí eu classifico, né? As classificações, elas são as mais doidas possível, né? O número 1 tem a tal da pegada de cria. O número 2 ele paga o McDonald's. O 3 paga o X-Tudo e por aí vai. Então vamos trocar essa menina que tem os seus contatinhos para Portugal. Portugal é essa menina. E as colônias de Portugal são as colônias que são os contatinhos. Então, Portugal, assim como essa menina, também classifica os seus contatinhos. No caso aqui, entre 1500 e 1530, Portugal tinha como número 1 as Índias, justamente pelo comércio de especiarias, né? Vamos lembrar lá da expansão marítima, que a Índia estava bombando ali através da venda de cravo, de canela, de pimenta, entre outras coisas, tá? Então, quando eu descubro, né, Portugal, descubro o Brasil não me dá nada de muita coisa para poder me interessar por ele, tá? Só que tem um problema. Vamos imaginar que numa sexta-feira, essa menina, ela acorda e doida para fazer o seu programa de sexta-feira, né? Já fazer a sua agenda, ela liga pro boy Magia. E aí fala assim: "Aí, hoje é sexta-feira, vamos sair?" E o boy fala que não vai sair porque ele tem que jogar bola com os amigos. E aí, pessoal, é o momento que o contatinho número 2, o contatinho número 3, ele vai poder ele vai poder crescer. No nosso caso aqui da história, a Índia, ela começa a dar sinais que esse mercado das especiarias vão quebrar, tá? E aí, Portugal começa a virar os olhos para o Brasil. Só que, né, gente, vamos ser sinceros, né? Se eu for lá e já aumentar, né, a moral do meu contatinho no primeiro dia, eu sou emocionado, ou sou emocionada, né? Depende ali de quem é esse contatinho. Então, o que que Portugal faz? Portugal manda para cá duas expedições que a gente pode encontrar na prova, como expedição exploradora ou ou expedição de reconhecimento, tá? A primeira, pessoal, ela é feita em 1501 pelo Gaspar de Lemos, tá ok, pessoal? Que ele vem aqui, ele vai descobrir aquilo que nós chamamos de pau-brasil, tá? O pau-brasil, pessoal, que é uma árvore nativa do Brasil, inclusive dá um nome ao Brasil, tá ok? E aí, o pau-brasil é muito valioso, né? Muito pela sua madeira, mas também muito pela sua tinta, tá? A sua tinta, que é extremamente valiosa, a tinta vermelha. E aí eu começo a olhar para o Brasil de forma diferente, tá? Para quem nunca viu um pau-brasil, pessoal, vá lá no Instagram do professor, Prof. Rafael Dutra, que tá lá o pau-brasil para você ver e analisar ele, tá ok? E aí, logo depois vem outra expedição. Lembrando que esse Gaspar de Lemos, ele vem com o Américo Vespúcio, tá ok? Então, o Américo Vespúcio, junto com o Gaspar de Lemos, vão aqui descobrir essa ideia do pau-brasil. Depois, em 1503, vai vir uma outra expedição com Gonçalo Coelho e também com o Américo Vespúcio, tá ok? E aí, essa quantidade de pau-brasil, essa ideia que existe muito pau-brasil, né, aqui no Brasil, vai chamar a atenção de Portugal. E aí eu já começo a me distanciar daquele comércio das Índias, tá? Para chamar a atenção aqui do Brasil.
Quando a gente fala de pau-brasil, vale lembrar três coisinhas, tá, pessoal? Que a gente não pode esquecer de forma nenhuma. Que coisas são essas? É o estanco, o escambo e a feitoria, tá? O estanco, pessoal, é o monopólio sobre o pau-brasil, monopólio real sobre o pau-brasil. Ou seja, somente a coroa portuguesa vai poder explorar pau-brasil no Brasil. Mas, nesse momento, a coroa portuguesa não tem dinheiro para poder fazer uma empreitada dessa. Então, o que vai acontecer? Ela vai passar esse monopólio real a terceiros, como, por exemplo, o principal deles, Fernão de Noronha, que era um cristão novo, ou seja, um judeu que se converteu ao cristianismo, e aí ele vai ser um dos principais exploradores de pau-brasil do Brasil, tá? Desculpa esse pleonasmo, né? Brasil, mas faz parte, tá? E aí o que acontece? O Fernão de Noronha, pessoal, ele começa essa exploração. Professor, de graça? Não, claro que não, tá? Nem relógio de trabalho é de graça. Imagine a coroa portuguesa. Esse Fernão de Noronha, ele vai ter que pagar uma taxa, que a gente chama de redízima, de vigésima, né? Que era mais ou menos 20% de tudo que ele pegasse. Eu sempre falo para os meus alunos, né? É melhor 20% de alguma coisa do que 100% de nada. Então, a gente vai ter aqui esse Fernão de Noronha pagando esses tributos à coroa portuguesa. Depois, pessoal, vem o estanco, tá? O estanco, pessoal, desculpa, o escambo, olha lá, até o professor está se confundindo, ó. Estanco não é escambo, professor, né? Estanco, monopólio real. Escambo, a troca da mão de obra indígena por produtos de baixo valor, tá ok, pessoal? Então, o escambo era quando esse indígena ia na mata pegar o pau-brasil, esse indígena ia na mata auxiliar o português, guiar o português, e em troca, no final do dia, ele ganhava como posso falar, um espelho, ganhava um pente, ganhava um colar. Quando a gente olha assim, né, parece que esse indígena é um trouxa, né? Ele é burro e não é, tá? Na verdade, vamos lembrar que ele não sabe o que é um espelho, ele não sabe o que era um colar, ele não sabia o que era um indígena, ou indígena não, desculpa, ele não sabia o que era um pente. Então é claro que ele vai se interessar. Por último, pessoal, que a gente tem que saber do pau-brasil são as feitorias, né? Que eram grandes armazéns ou estabelecimentos provisórios para guardar as chamadas toras de pau-brasil, tá? A nossa primeira feitoria foi a feitoria de Cabo Frio, né? Que hoje vocês chamam de Forte de São Mateus. Mas, na verdade, naquela época, era uma feitoria, que hoje vai dar o nome à principal praia de Cabo Frio, que é a Praia do Forte. Então, essa foi a nossa primeira feitoria, tá ok, pessoal? Então, aqui, vamos só dar uma relembrada, né? Estanco, monopólio real sobre o pau-brasil. O escambo é a troca da mão de obra indígena por produto de baixo valor. E a feitoria eram armazéns, ou você quiser também chamar de armazéns provisórios para guardar, estabelecimentos provisórios para guardar o pau-brasil. Fique à vontade, tá? E aí o que acontece, pessoal? Geralmente nas histórias românticas, né, nos grandes casamentos, nos grandes namoros, o contatinho, ele vira mozão, tá? Ele vira namorado. Como que a menina sabe que que esse mozão dela, que esse contatinho dela agora tá gostando, né? A pessoa tá gostando desse contatinho? É simples. É quando ela sente o seu território ameaçado. Eu costumo dizer, né, que a gente, homem, é muito burro. A gente não sabe quando uma menina, uma mulher tá dando condições, né? Mas a mulher sabe. Se a minha esposa anda comigo no shopping e ela vê uma outra mulher olhando para mim, que deve ser coisa rara, acredito eu, ela dá minha mão, ela dá a mão para mim, ela me abraça, ela tira selfie comigo. Para quê? Para marcar um território. Então, quando que Portugal sabe que está gostando do Brasil, que o Brasil agora é importante para ele? Quando os franceses, que não aceitavam o Tratado de Tordesilhas,
começam a querer invadir o Brasil. E aí, pessoal, vem uma das questões mais bananadas da ESA, que é as chamadas expedições guarda-costeira, feito por Cristóvão Jacques em 1516 e 1520, tá ok, pessoal? Que é para salvaguardar a terra. E na ESA vem muito essa questão de quem fez a expedição guarda-costeira. É justamente o Cristóvão Jacques. Também, pessoal, né? Não basta gostar, tem a questão também de virar mozão. Para virar mozão, tem que passar pelo ritual. Que ritual é esse? De ir na casa da amada e enfrentar o pai dela, né? Geralmente esses rituais, né? O pai puxa a arma, fala que vai matar e não sei o quê. E eu sempre costumo dizer que esse ritual para o homem é horrível. Mas eu sempre falo em sala de aula. A mulher ela pode beijar 10 bocas, 15 bocas, o que for. Mas se ela levou para casa, é porque ele é um mozão. É ele que é o homem certo. E aí, gente, como que o Brasil vira um mozão? Quando a gente tem Martim Afonso de Souza, em 1530, fazendo a expedição colonizadora. Por quê? Porque é mais fácil encher uma casa, invadir uma casa, na verdade, invadir uma casa cheia ou uma casa vazia? Aí todo mundo responde na sala de aula, uma casa cheia, professor, justamente, e por isso eu vou encher a casa. Isso não quer dizer que eu vou encher essa casa com qualidade. Aí vai nascer o que nós chamamos de degredo, né? Que era o castigo daquelas pessoas que tinham cometido um crime, eram prostitutas, eram ladrões, assassinos, e vão ser mandados aqui para o Brasil. Para quê? Para poder colonizar o Brasil. A gente vê na história assim, né? A gente começa a entender por que o Brasil é assim. E aí, com a chegada do Martim Afonso de Souza, começa então o período colonial, que vai de 1530 até a chegada da família real em 1808, tá? 1822 é a independência do Brasil. Então, pessoal, esse aqui é o podcast, voltamos com tudo, tá? Galera, compartilha, curte, ative o sininho, compartilha no seu Instagram. Para quem não segue o professor, é o Prof. Rafael Dutra, e nós estamos preparando outras surpresas para o nosso podcast e também para o canal, galera. Valeu, pessoal. Fecha com Dutra. Ai, Calica!